Você sabe qual é o impacto do estresse atualmente para o trabalhador? E quais são as medidas e intervenções que você, profissional de psicologia, deve adotar para fazer a avaliação e a mediação do estresse no contexto do trabalho? Separamos para você, nesta semana, as dicas do nosso programa de Dica VISUS semanal do nosso Instagram. Por isso, logo após a vinheta, nós abordaremos as avaliações e intervenções do estresse no contexto do trabalho. Confira nossas dicas. Olá, tudo bem? Estamos iniciando a nossa primeira semana de Dica VISUS do ano de 2020 com o tema Avaliação do Estresse no Trabalho. Quando falamos de intervenções e avaliação do estresse no contexto do trabalho, não estamos defendendo a busca do fim do estresse. Primeiro, porque isso não é possível. Segundo, o estresse é extremamente necessário para diversas atividades, ações e situações em que nós, seres humanos, estamos envolvidos. Mas mesmo assim, existe uma forte relação do estresse com o adoecimento do trabalhador. A Organização Mundial de Saúde entende que o estresse está entre as principais causas de adoecimento mental do trabalhador. Por isso, as organizações devem adotar ações e medidas de avaliação, intervenção e mediação do estresse no trabalho. Esta semana veremos dicas de instrumentos e métodos para a avaliação do estresse e conheceremos qual é a teoria do estresse mais aceita atualmente. Estamos iniciando o segundo programa de Dica VISUS sobre a avaliação do estresse. De forma geral, podemos entender o estresse como a reação de adaptação do organismo a uma situação ou uma condição, com componentes físicos, psicológicos, cognitivos e até mesmo hormonais. Atualmente, a teoria mais aceita do estresse é a teoria das fases do estresse. Ou seja, o estresse ele não é necessariamente bom ou ruim, vai depender da fase que esse estresse encontra-se. Então, muitas vezes estar estressado é bom para adaptar e lidar com uma situação. Marilda Lippe, uma das pesquisadoras brasileiras de estresse, defende a existência de 4 fases do estresse. Sua teoria é conhecida como a teoria quadrifásica do estresse, onde o estresse é dividido na fase de alerta, a fase de resistência, quase exaustão e exaustão. Por isso, o foco da avaliação do estresse não é apenas identificar se o trabalhador está ou não estressado, mas qual é a fase predominante desse estresse e quais são os sintomas, os tipos de sintomas e os contextos do trabalho que envolvem o estresse daquele trabalhador. Seja bem-vindo ao nosso terceiro dia de dicas sobre a avaliação do estresse no trabalho. No programa de hoje nós abordaremos métodos e técnicas para a avaliação do estresse no contexto do trabalho. Considerando atualmente as teorias das fases do estresse, é importante que na avaliação e intervenção do estresse nós foquemos não apenas a identificação dos sintomas e sinais do estresse, mas quais são as fases predominantes e o contexto do trabalho relacionado àquele adoecimento do trabalhador. Se formos pensar em testes psicológicos para a avaliação do estresse, atualmente a oferta é bastante limitada. Considero 2 instrumentos muito interessantes para a avaliação de estresse em adultos. É o teste ISSL, Inventário de Sintomas de Estresse de Lippe, mas que no momento encontra-se com os estudos normativos vencidos, por isso não pode ser utilizado. E o segundo instrumento é o EVENT, Escala de Vulnerabilidade ao Estresse do Trabalho, que nós abordaremos amanhã. Por isso, ao pensarmos em avaliação do estresse, devemos ampliar os métodos e técnicas além da utilização de testes psicológicos. Recomendo entrevistas individuais e coletivas, a utilização de pesquisas de clima organizacionais e questionários para avaliação de saúde e qualidade de vida, sempre focando na identificação de quais são os sintomas e sinais mais comuns do estresse no contexto do trabalho, quais são as fontes de bem-estar e mal-estar no trabalho e o contexto e gestão do trabalho que podem estar relacionados aos estresses dos empregados. Estamos iniciando o último programa da semana de Dica VISUS sobre a avaliação do estresse no trabalho. Hoje iremos abordar o teste psicológico EVENT, Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho. Uma escala de facílima aplicação, fácil entendimento por parte dos avaliados, que pode ser aplicado de forma individual e coletiva. O EVENT é uma escala de autorrelato, ou seja, a avaliação do estresse é baseada na percepção que o trabalhador tem do ambiente de trabalho. E ele é focado em 3 fatores. O primeiro fator, o clima e funcionamento organizacional. O segundo, pressão no trabalho e rotina.
E o terceiro e último fator, a infraestrutura do trabalho. O evento, além de levantar indicadores de estresse e se os empregados consideram o seu ambiente de trabalho estressante, ele consegue levantar informações que são muito úteis para a gestão de pessoas, para políticas de qualidade de vida e até mesmo gestão de lideranças, pois ele traz informações sobre esses fatores que acabamos de falar. É uma excelente dica para você, profissional de psicologia, utilizar nas suas avaliações do estresse no trabalho. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma semana de Dica VISUS. Espero que você tenha gostado do tema, a avaliação do estresse no trabalho. Agora, nossas enquetes sempre acontecerão às sextas-feiras. Iniciaremos no começo da semana a nossa semana de Dica VISUS. Até a próxima semana, um grande abraço. Tchau, tchau.